punição de condutas dolosas. A constatação de que um sujeito atuou em erro de tipo no direito penal econômico significa automaticamente que o sujeito não será punido, em regra. E o erro de proibição, que mantém a punição, mantém a presença do dolo no tipo intacta, mas exclui a culpabilidade do sujeito se inevitável, segundo o artigo 21 do Código Penal brasileiro, segundo o parágrafo 17 do Código Penal alemão. A distinção entre erro de tipo e erro de proibição, historicamente, se baseava numa crença que se revelou falsa. Se revelava a crença é a seguinte: a crença é de que o legislador penal apenas criminaliza condutas que já são percebidas como proibidas no seio social com um certo grau de evidência, como as proibições de matar e outras proibições ligadas ao corpo ou aos bens mais essenciais do sujeito, como o patrimônio. A grande verdade é que já no final do século XIX, no começo do século XX, a situação já não possuía essa clareza pressuposta pela distinção entre erro de tipo e erro de proibição. Goldschmidt, por exemplo, num livro sobre o direito, chamado Direito Penal Administrativo, um livro de 1902, atestava que uma série de proibições que já haviam adquirido a dignidade penal não eram percebidas como proibições penais no seio social, com o que aquela ideia de que apenas a prática da conduta já gera uma percepção de que ela é proibida, começava a se desfazer. E alguns autores começavam a perceber um movimento de maior utilização de técnicas legislativas diversas, os chamados Polizeidelikte, na Alemanha, os delitos de polícia, que depois iriam compor as chamadas contraordenações, que existem na Alemanha, existem em Portugal. Nesse momento, quando há essa percepção, quando, por exemplo, Binding percebe isso em 1872, percebe que o legislador se valia do que ele chamava de corpus errantes à procura de alma, ou seja, das leis penais em branco, já a essa altura se cristalizou uma ideia de que a proibição penal nem sempre guardava um grau de evidência. Com o que a ideia vigente àquela época de que o erro de proibição não exculpa nunca começou a ser, de alguma maneira, flexibilizada. A doutrina começou a perceber que era preciso reconhecer a relevância de alguns erros de proibição. Por que a questão se coloca com mais premência no direito penal econômico? Sobretudo pela conjunção de dois fatores. O primeiro deles é a proliferação normativa que existe nesse setor. O direito penal econômico se caracteriza, sobretudo, por um certo humor cambiante dos órgãos regulatórios. Há uma profusão de instrumentos regulatórios que eventualmente complementam os tipos penais. Essa profusão, essa proliferação normativa polui o ambiente de tal maneira que ao sujeito deixa de ser evidente que a prática da conduta, de alguma maneira, viola uma norma penal. De outro lado, os sujeitos que atuam no direito penal econômico são sujeitos que, em regra, atuam num âmbito especialmente regulado da vida, que onera esses sujeitos com alguns deveres de informação. Então, de um lado, há uma profusão de instrumentos normativos, há uma confusão normativa, há um caos regulatório, por vezes, instalado, que torna difícil o acesso à norma proibitiva. Mas, de outro lado, esses sujeitos decidiram atuar naquele setor. Então, parece correto atribuir a esses sujeitos alguns deveres de informação. O trabalho mais complicado, evidentemente, é o de determinar quando surgem esses deveres de informação e quando morrem esses deveres de informação, quando nós poderemos considerar que esses deveres de informação estão cumpridos. Já chegaremos a essa pergunta. Então, de um lado, proliferação legislativa. De outro,
e esse segundo aspecto vem a se somar à proliferação legislativa, surge a fragmentação do processo decisório que conduz à conduta proibida. Não se trata mais de uma decisão individual, espontânea, tomada em curto-circuito por um sujeito. Se trata, em regra, de um processo decisório que se fragmenta, por vezes, em organizações complexas. Se trata de um sujeito de uma cúpula diretiva que submete um plano de negócios ao seu conselho de administração, que, por sua vez, embora tenha competência negocial, não possui conhecimento jurídico, submete aquele plano de negócio ao departamento jurídico interno da companhia, que, por sua vez, submete também aquele projeto de conduta ao departamento de compliance, que, por vezes, submete esse projeto de conduta a um escritório de advocacia particular que emite um parecer a respeito daquele modelo de negócio. Enfim, o processo decisório, que eventualmente viola uma norma penal, é fragmentado. É comum que, nesse processo decisório, o sujeito atue com base em informações prévias, buscadas em algumas fontes, umas mais, outras menos confiáveis. Portanto, aqui também, a proliferação legislativa e a fragmentação do processo decisório fazem com que a figura do erro de proibição e, eventualmente, do erro de tipo assumam um papel de protagonismo no direito penal econômico. O caso que mais movimenta a doutrina internacional e a jurisprudência internacional, naturalmente, é o caso do erro de proibição gerado por informações técnicas ou jurídicas equivocadas, por pareceres, por exemplo, seja do departamento jurídico interno, seja de advogados. Esse tema é objeto de uma dissertação de mestrado de Thiago Caruso. Vi que o Thiago está também entre nós, será em breve publicado. Esse é o grupo de casos que mais ocupa a doutrina e a jurisprudência atualmente. O sujeito não desconhece a existência em abstrato da norma, não é disso que se trata. Pelo contrário, ele conhece a existência abstrata da norma, mas está em dúvida quanto à incidência dessa norma no caso concreto e busca cumprir com um dever de informação que lhe é dirigido pela ordem jurídica e busca, portanto, um advogado ou departamento jurídico interno de sua companhia. Obtém essa informação que, eventualmente, diz que aquele projeto de conduta é lícito. Com base nessa informação, aquele que tem o poder de atuar age. Pode ser que o Ministério Público, ou pode ser que um tribunal ou um juiz discordem daquela opinião jurídica do advogado ou do departamento jurídico interno e movam um processo criminal contra aquele que tomou a decisão. Nesse processo estará em causa, entre outras coisas, a incidência de um erro de proibição evitável ou inevitável ou um erro de tipo. Essa é a nota de relevância prática dessas categorias fundamentais do direito penal no cenário atual. Essa proliferação legislativa e essa fragmentação do processo decisório, que fazem com que o erro seja relevante no direito penal econômico, assumem uma forma ainda mais urgente em face de crises. Sejam elas crises financeiras, como a crise financeira de 2008 e 2009, sejam elas crises sanitárias, como a crise que atualmente vivemos. A emergência é sempre má conselheira em matéria penal. A emergência agrava o quadro de proliferação legislativa, produz um caos regulatório que, por vezes, impossibilita o sujeito, objetivamente, de acessar qual é a sua conduta proibida. Estamos assistindo um impasse instalado quanto à aplicação do artigo 268 do Código Penal, que é uma norma penal em branco. A desobediência a medidas de imposição sanitária. No 268 consta apenas determinações do poder público, sem que haja uma especificação do instrumento normativo que complementa essa norma.
O artigo 268 é filho da gripe espanhola. As epidemias geram sempre tipos penais. Essa também gerará os seus em breve. O 268 surge no momento em que o federalismo brasileiro tinha outra forma. A nova configuração do federalismo brasileiro e a mera expressão determinações do poder público faz com que o 268 herde sem qualquer filtro este impasse instalado, em que a União determina que uma lotérica pode abrir sempre, o Estado determina que ela pode abrir de vez em quando e o município determina que ela não pode abrir nunca. E não se sabe qual é o instrumento normativo que é a tal determinação do poder público, cuja violação pode gerar, inclusive, punição penal. Então, esse caos regulatório se agrava em momentos de crise. Também a figura do erro foi muito discutida no contexto da crise financeira de 2007, 2008 e 2009. Os processos que foram movidos contra a cúpula de instituições financeiras, sobretudo pelo delito de infidelidade patrimonial, que não existe como tal na ordem jurídica brasileira, mas é muito próximo ao delito de gestão temerária de instituição financeira do artigo 4º, parágrafo único da Lei 7492. Nesses processos havia sempre a discussão a respeito da figura do erro de tipo e do erro de proibição. Afinal, aqueles que tomaram decisões arriscadas no contexto de crise financeira, após a irrupção da crise, não tinham exata noção sobre se estavam ou não violando os deveres fiduciários que haviam assumido para com os donos do patrimônio. E, portanto, estavam em erro, ou ao menos em dúvida, a respeito de uma elementar do tipo de infidelidade patrimonial. Então, o direito penal econômico gera um protagonismo da teoria do erro, e esse protagonismo se faz ainda mais cristalino em situações de crise financeira ou sanitária, como é o caso atualmente. Talvez convenha pensar em alguns casos e enunciar uma diretiva, uma possibilidade, uma sugestão de solução para os impasses instalados dentro da teoria do erro no direito penal econômico. E após essa sugestão, nós podemos abrir o debate para que o grupo de estudos cumpra a sua missão, que é a de dialogar e não de ouvir este monólogo que eu até aqui estou entoando. Nesse sentido, eu penso que imaginar alguns casos talvez torne essa dificuldade de distinguir erro de tipo e erro de proibição no direito penal econômico ainda mais cristalino. A grande verdade é que os casos problemáticos se referem, sobretudo, ao erro a respeito do chamado elemento normativo do tipo, como o conceito de documento, o erro relativo aos chamados elementos da valoração global do fato, uma categoria de elementos de tipo descoberta pelo meu professor Klaus Roxin, em 1958, em sua tese de doutorado, que são precisamente esses elementos que contêm em si uma valoração completa do fato e, portanto, praticamente excluem a possibilidade de uma causa de justificação. É o caso, por exemplo, do elemento indevidamente na violação de correspondência do artigo 151 do Código Penal. Isso na Alemanha foi discutido no delito de Nötigung, de constrangimento ilegal, que tinha uma chamada cláusula de reprovabilidade. É um elemento do tipo que contém em si já ou antecipa de alguma maneira todo o juízo de antijuridicidade. Se esse elemento está presente, não há que se falar em causa de justificação. E sempre houve a discussão sobre se o erro a respeito desses elementos, a nova lei de abuso de autoridade, por exemplo, é farta desses elementos, indevidamente, ilegalmente, sem justa causa, esses elementos que trazem em si essa nota de antijuridicidade. Sempre houve a dúvida sobre se o erro sobre esses elementos era sempre erro de proibição ou sempre erro de tipo. Como o direito penal econômico é prenhe desses elementos, é natural que ele herde também este problema. E o erro sobre os complementos das leis penais em branco.
Bem, como o direito penal econômico também faz um uso intenso da lei penal em branco, o direito penal econômico, em alguma medida, é acessório à regulamentação primária de outros setores do direito, e como ele faz uso dessa estratégia de dar dinamismo à lei penal, que é de resto estática, é natural que o direito penal econômico também herde todos esses problemas do erro relacionado ao complemento da lei penal em branco. Bem, alguns casos, para que a gente torne essa discussão um tanto abstrata, mais concreta. Um dos ramos do direito que mais movimentou a discussão em torno do erro foi o direito penal tributário. Havia uma discussão intensa sobre o erro em torno do dever jurídico de pagar tributo. Muitos empresários ou cidadãos permaneciam, por vezes, em dúvida sobre uma determinada atuação ou sobre uma determinada atividade negocial, gerava incidência de um determinado tributo. Como esse dever jurídico de pagar o tributo integra o tipo de sonegação fiscal, surgia a dúvida sobre se o erro relevante ao surgimento desse dever era um erro do tipo excludente do dolo ou um erro de proibição, que só exculparia caso fosse inevitável. Esse é um campo amplo de discussão da teoria do erro. Vejam que no Brasil essa discussão assume uma grande relevância, sobretudo em face de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o chamado delito de apropriação indébita tributária e uma extensão da interpretação do tipo para os casos de não recolhimento de ICMS próprio, declarado, mas não pago. A jurisprudência brasileira estendeu a interpretação desse tipo, com o que surge a questão se sujeitos que atuaram antes dessa inflexão jurisprudencial, eventualmente, não atuaram em erro de tipo ou de proibição. Empresários que declararam, mas não recolheram o ICMS, podem, em alguma medida, colocar em discussão um erro de tipo ou um erro de proibição, quando não, uma impossibilidade de retroatividade dessa alteração jurisprudencial, que é um tema à parte, do qual não quero tratar hoje. Já manifestei numa publicação científica a esse respeito, sobre a retroatividade de alterações jurisprudenciais em matéria penal, mas, se essa não for a solução adotada, surgirá sempre a questão do erro. O sujeito que atua antes da decisão, antes da inflexão jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sequer teria como antever essa nova solução, esse novo contorno do tipo penal. Estaria ele, então, num erro de proibição inevitável ou até num erro de tipo? Já se vê a atualidade da questão. Mas imaginemos outros tipos, como o tipo já mencionado, o tipo de gestão temerária, cujos contornos não são precisos e geram naturalmente já um questionamento quanto ao respeito ao mandamento de determinação que decorre do princípio da legalidade. Mas a grande verdade é que esse elemento temerária, que, diferentemente do elemento fraudulenta, que foi objeto do estudo do Marcelo Ruivo, tanto no mestrado quanto em artigos específicos, o elemento temerária não goza de uma definição canônica como o elemento fraude. O elemento temerário é uma excrescência da legislação brasileira. Ele não conta com uma tradição dogmática, ele não conta com uma definição canônica, ele não é utilizado comumente como elemento do tipo. Em face disso, surge para aquele que gere uma instituição financeira espaços de dúvida sobre se aquele negócio, sobre aquele produto financeiro oferecido, sobre aquele modelo de instituição financeira pode significar, aos olhos do órgão regulador e do Ministério Público, uma gestão temerária de instituição financeira. Basta pensar em casos específicos, como o caso, por exemplo, dos fundos de pensão, entidades de previdência complementar, as entidades fechadas de previdência complementar, que, em alguma medida, no passado,
estiveram diante de oportunidades negociais arriscadas, mas ainda dentro da política de investimento aceita tanto pelo Conselho Monetário Nacional quanto pela política de investimento interno à instituição. E, posteriormente, esses negócios, por alguma irrupção de um fato novo, se revelaram ruinosos para aquele fundo. O Ministério Público não tardou a considerar esses negócios arriscados, que anteriormente tinham uma perspectiva de sucesso negocial, mas que apenas depois se revelaram ruinosos. O Ministério Público não tardou para dizer que aqueles investimentos eram, na verdade, gestão temerária. Imaginemos que aquele gestor do fundo tenha consultado não apenas os órgãos diretivos do fundo, mas também o departamento jurídico, mas também advogados, e tenha, com base nesses pareceres, chegado à conclusão de que aquele era um bom negócio para a instituição financeira, já que os fundos de pensão, segundo a jurisprudência brasileira, são instituição financeira por equiparação, uma tese de que pode se discordar, mas que ainda é dominante. Bem, há também os casos que importam para a dogmática do erro de proibição, que são os casos em que o sujeito atua estimulado por uma tolerância oficial do órgão regulador. O sujeito está em dúvida sobre se sua conduta é ou não permitida, é ou não proibida, mas pratica essa conduta à luz do dia e não nos porões. E os órgãos regulatórios assistem diariamente à prática dessa conduta e nada fazem, gerando no sujeito um reforço da ideia de que aquele projeto de conduta há de ser permitido, já que o órgão regulador, em face do conhecimento desse projeto de conduta, nada fez. Apenas posso imaginar que aquele meu projeto de conduta, inicialmente duvidoso, se revela agora certamente permitido. A situação não difere muito daquele sujeito que quer estacionar o carro em um determinado lugar, em férias, pergunta ao guarda da esquina, que nada faz, observa o sujeito estacionar o carro, não responde, mas observa a conduta e nada faz, gerando no sujeito a comunicação de que aquele projeto de conduta não viola as regras de trânsito daquele país. É natural e legítimo que o sujeito veja reforçada a ideia de que aquela conduta é permitida. Esses casos acontecem muito no direito penal econômico, já que está recheado de órgãos regulatórios vários, desde os conselhos monetários, o CVM, o Bacen e a Receita Federal e outros órgãos regulatórios que assistem e controlam e recebem documentos e por vezes nada fazem. Eis que um dia os órgãos mudam de ideia. Pergunta: durante todo o período em que o órgão teve conhecimento daquela modalidade de conduta e nada fez, estaria o sujeito em erro de tipo, em erro de proibição? Essa também é uma questão relevante. E, por fim, a questão se coloca também em face do gestor público. Alexandre Wunderlich tem manifestado sua preocupação e dedicado estudos a respeito da responsabilidade do gestor público. Esse aspecto é, sobretudo, relevante no caso de dispensa ou inexigência ilegal de licitação, caso que também se agrava em situação de crise, sobretudo porque a lei que regula a atual epidemia facultou ao gestor público novas possibilidades de dispensa de licitação. Mas, evidentemente, não deu o contorno claro dessas possibilidades. Então, por vezes, o gestor público não sabe se, em face da pandemia, ele não estaria autorizado a comprar, por exemplo, equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, num valor muito acima do mercado. Quando o gestor público faz, então, a ponderação de que aquele talvez seja um mau negócio sob a ótica puramente econômica, mas talvez se imponha pela necessidade da atual epidemia e seja, no fundo, manifeste um cumprimento de um dever dele como gestor público para com a população. Nesse sentido, esse contexto, esse tipo penal de dispensa ou inexigência ilegal de licitação,
e é um tipo por si complexo, porque contém esse elemento em desconformidade com a lei ou ilegalmente, que é um elemento da valoração global do fato, que já traz uma série de dificuldades. Então, se vê que também o gestor público, em face dessa situação, se vê, por vezes, em situação de dúvida sobre a proibição. Ele não sabe se, ao agir dessa ou daquela maneira, viola ou não o artigo 89 da Lei de Licitações. Com outro aspecto, o gestor público, pela Lei de Licitações, está obrigado a recolher pareceres jurídicos, seja da Procuradoria do Município ou da Procuradoria do Estado, por exemplo. Há uma imposição legal de que ele recolha esses pareceres pela dispensa ou contra a dispensa da licitação. Surge, então, novamente o clássico caso em que o gestor público não atua apenas com base na própria percepção do que é permitido ou proibido, ele atua com base numa opinião jurídica de um órgão cuja missão é precisamente subsidiar decisões do gestor público. Pode o gestor público confiar nesse parecer? Pode confiar sempre? Ou existem alguns critérios que fazem desse parecer uma fonte confiável de informação? Essa também é uma discussão bastante interessante. Bem, bastam os casos. A questão agora me parece ser enunciar qual é a saída para essa situação já suficientemente diagnosticada. É extremamente complicado distinguir erro de tipo e erro de proibição no direito penal econômico, por vários motivos aqui já apontados. Essa distinção traz consequências práticas bastante evidentes. Pode significar a punição ou a impunidade de um sujeito. Se é assim, o que deve guiar o intérprete e o cientista na resolução desse problema? Eu, em alguns trabalhos, tentei enunciar as linhas mestras do que eu considero ser uma solução fundamentada desde o ponto de vista teórico e que sirva também à prática judicial desde um ponto de vista político-criminal. O primeiro aspecto que me parece relevante é inverter a pergunta que até aqui norteou os penalistas na resposta ao questionamento sobre se um erro de proibição é evitável ou inevitável. O que eu quero dizer com isso? A evitabilidade do erro de proibição não deve dizer respeito apenas àquilo que o sujeito, cidadão, deveria e poderia fazer para acessar a proibição. A evitabilidade do erro de proibição deve dizer respeito também com os esforços que o Estado fez para tornar aquela norma proibitiva clara o suficiente para que o sujeito, com esforços razoáveis, pudesse acessá-la. O que isso quer dizer com isso? A evitabilidade, até aqui, colocou o seu ponto, uma espécie de fixação nos deveres que atinem aos cidadãos. Então, o cidadão, em face da dúvida, deve esgotar os seus deveres de informação, deve fazer tudo o que é possível para descobrir se aquele projeto de conduta é ou não proibido. Esse modelo de compreensão da evitabilidade é, antes de tudo, o modelo de um Estado autoritário. Um Estado que pode tudo proibir e dirigir, após, aos cidadãos, deveres de informação vários. É um Estado que pode, por exemplo, fazer do caos normativo uma estratégia. Evidentemente, o caos normativo é mais eficiente do ponto de vista do Estado, porque a zona cinzenta, o caos normativo, faz com que surja um espaço de proibição maior, que com isso se limite mais a liberdade do cidadão de atuar. A inversão da pergunta faz com que nós tenhamos que dirigir também ao Estado deveres de informar. Em alguns momentos, quando o caos normativo pudesse ser atribuído ao Estado, imaginem que há um caos jurisprudencial a respeito de determinado conceito. Imaginem que há um caos regulatório sobre o complemento de uma lei penal em branco. Imaginem que não há clareza
que não há nenhuma decisão a respeito, por exemplo, de um determinado elemento de um tipo penal. Nesse caso, nem o mais diligente dos sujeitos chegaria à certeza da proibição, de modo que, se a teoria da evitabilidade for entendida como uma divisão de trabalhos entre Estado, que deve informar, e cidadão, que deve se informar, e a culpa pelo caos estiver no lado do Estado, este erro terá de ser declarado inevitável. Esse é o primeiro ponto que me parece importante do ponto de vista teórico e prático. Inverter um pouco a lógica da teoria da evitabilidade do erro de proibição. Dirigir deveres ao Estado. Por que dirigir deveres ao Estado? Porque quando o Estado estabelece uma clareza quanto à proibição, ele está em condições de exigir do sujeito uma abstenção categórica desse projeto de conduta. Quando o Estado informa de maneira clara, ele pode exigir que o sujeito desista daquele projeto de conduta. Essa parece ser a questão que está por trás do conceito de evitabilidade. Não posso aqui avançar nessa questão. Está num artigo, enviei para o Marcelo, está em vias de tradução, eu ainda não consegui, mas nesse artigo eu tento desenvolver um pouco mais essa ideia. Outro aspecto que me parece fundamental, foi pouco visto na doutrina, não só brasileira, mas também alemã, e a doutrina brasileira é rica em trabalhos sobre o erro de proibição, o trabalho do professor Alcides Munhoz Neto, o trabalho de Francisco de Assis Toledo, e há outros trabalhos relevantes, mas a doutrina lançou pouca luz a respeito da chamada dúvida sobre a proibição. Sempre se imaginou um erro como uma situação lírica, em que o sujeito não tem absolutamente nenhuma noção sobre a existência de uma norma, a proibição, e aí proliferaram exemplos risíveis, jocosos quase, de formas irrealizáveis de erro de proibição. Não é essa a realidade do erro de proibição. A realidade do erro de proibição é a dúvida sobre a proibição. O sujeito não sabe se o seu projeto de conduta é permitido ou proibido. E a doutrina dominante sempre tratou a dúvida sobre a proibição, numa analogia infeliz com a dogmática do dolo, como um caso de consciência eventual do injusto. Assim como no dolo, se o sujeito tem uma dúvida, essa dúvida em geral pode ser considerada, desde que preenchidos outros pressupostos, um dolo eventual, também no âmbito do erro de proibição, da consciência da ilicitude, se dizia que a dúvida era um caso de consciência, não um caso de erro. Com o que se retirava do espectro do erro de proibição, o grupo de casos mais relevante. Nesse sentido, penso que um passo dogmático deve ser aceitar a dúvida como uma hipótese de erro de proibição e lançar a segunda pergunta sobre a evitabilidade do erro de proibição. Não significa que o sujeito vai ser eu ipso absolvido pela dúvida. É preciso lançar a segunda pergunta. Era superável aquela dúvida a partir do cumprimento de deveres concretos de informação? E, de novo, retornando àquela ideia de divisão de trabalho entre Estado e cidadão, com o que se chega a uma solução justa desses casos mais complexos. Num caso de dúvida, surge uma segunda norma que se dirige ao sujeito, que é uma norma cujo conteúdo é informe-se. Em teoria das normas, nós poderíamos chamar essa norma, essa proibição, de uma espécie de proibição dilatória. Ela não proíbe definitivamente aquele projeto de conduta, ela coloca aquele projeto de conduta sob a condição de que o sujeito se informe a respeito dele. Se o sujeito se informa e chega à conclusão, por exemplo, por meio de um parecer jurídico, que aquele projeto de conduta é proibido, nesse caso o erro de proibição é evitável. O Estado pode exigir uma abstenção categórica desse sujeito. Esse me parece outro aspecto importante. O que vai decidir sobre a evitabilidade do erro de proibição nesses casos é a confiabilidade jurídico-penal da fonte consultada pelo sujeito. E aqui, naturalmente, surgem problemas bastante difíceis, estão, de alguma maneira, tratados em alguns trabalhos que eu já escrevi, estão tratados nessa tese que eu já mencionei do Tiago Caruso, e que não vão poder aqui ser naturalmente esgotados. A verdade é que a revisão do conceito de evitabilidade,
e a consideração de que a dúvida sobre a proibição é um caso de erro, lançando a segunda pergunta sobre a sua evitabilidade, parecem ser dois passos fundamentais para a dogmática do erro no direito penal em geral, mas também, por consequência, no direito penal econômico. Nesse aspecto, talvez convenha mencionar que no direito penal econômico, muito do que nós consideramos, em regra, um erro de proibição, é, na verdade, já um erro de tipo. E por que razão? Quero desenvolver apenas o argumento em suas linhas mais gerais e até de maneira simplificada, para não me alongar. É porque eu já falei mais do que eu devia e mais do que eu podia. O que está por trás da distinção entre erro de tipo e erro de proibição é a ideia de que, em alguns tipos penais, já a prática da conduta gera uma função de apelo, como diz a dogmática jurídica penal alemã. Quando o sujeito pratica a conduta, por algum motivo, acende-se um sinal amarelo ou um sinal vermelho que indica que aquele projeto de conduta pode ser proibido. Quando esse sinal vermelho ou amarelo apenas se acende quando o sujeito adquire conhecimento sobre uma norma que complementa o tipo penal, essa convicção se abala. Porque é apenas o conhecimento da norma que gera ou que faz nascer essa função de apelo. E se é apenas o conhecimento da norma que faz nascer essa função de apelo, nesses tipos penais não há como distinguir erro de tipo e erro de proibição. Um exemplo: dispensa ou inexigência ilegal de licitação. Dispensar ou inexigir a licitação é uma faculdade do gestor público, desde que dentro das hipóteses previstas em lei. Não é uma conduta cuja prática acenda nenhum sinal amarelo ou vermelho. Não é uma conduta como a de agredir fisicamente outro sujeito. A nota de ilicitude penal dessa conduta está exclusivamente em sua ilegalidade. E essa ilegalidade é determinada pela lei de licitações, que conhece procedimentos de aferição dessa legalidade. Nesses tipos penais, é apenas o conhecimento do direito que gera essa função de apelo, que é necessária para a punição dolosa de um sujeito. Portanto, aqui haverá pouco espaço para o erro de proibição direto e haverá muito espaço para o erro de tipo. Essa questão foi discutida, por exemplo, no inquérito 2482 no Supremo Tribunal Federal, sobre o conteúdo do dolo no crime de dispensa ilegal de licitação. Eu escrevi um pequeno artigo comentando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Enviei para o meu querido amigo Marcelo esse artigo, que deve ter dividido com os colegas do grupo de estudos. Bem, penso que, em linhas gerais, consegui de alguma maneira mostrar a relevância da teoria do erro no direito penal em geral e no direito penal econômico. Consegui ilustrar essa relevância com alguns casos que revelam também a urgência prática de tratar desses aspectos da teoria do erro. Também ressaltei a ideia de que se trata de, quando se fala em erro no direito penal econômico, se fala a rigor da teoria do erro no direito penal e não de uma teoria de exceção pensada e formulada especificamente para o direito penal econômico. Não é uma teoria de exceção, é apenas uma adaptação dos problemas de que nós já tínhamos conhecimento na teoria do erro, e tentei lançar de forma muito simplificada alguns caminhos. Penso que isso basta por hora, e a falta de uma formulação própria mais precisa, eu gostaria de encerrar lembrando um vetusto penalista alemão que já se debruçou sobre esse problema do erro no direito penal econômico no final do século XIX. E nesse estudo, este penalista alemão, Karl Binding, percebeu
algo que hoje incomoda bastante profundamente a doutrina mais moderna do direito penal econômico. Essa ideia de que é preciso lançar os olhos para o Estado que proíbe e não só para o sujeito que atua, de alguma maneira já estava na obra de Carl Binding. E eu encerro, portanto, com uma citação dele que tem profundidade teórica, tem uma certa dramaticidade do ponto de vista da teoria do Estado e guarda ainda um estilo poético irrepetível. Disse Binding, 1919. Isso no quarto volume da Teoria das Normas. Cito: quando nem o mais honesto e diligente cidadão conseguir morrer sem ter sofrido uma pena, então a pena será sentida, sob todos os aspectos, como um fato repugnante e abjeto, um estorvo. Assim encerra o nosso encontro. Foi um prazer estar com vocês e aguardo, evidentemente, as perguntas ou as considerações que vocês eventualmente queiram fazer. Muito obrigado pela atenção de todos e de cada um de vocês. Muito obrigado, Alaor. É realmente muito estimulante te ouvir e ver como tu articulas muito bem textos que tu foste escrevendo ao longo do tempo. E para nós, professor, sempre é uma alegria ver as pessoas falando sobre aquilo que elas escreveram. E como muitas vezes essa sistematização dos escritos vai tomando outro rosto. Já tem uma série de perguntas que foram feitas aqui, e eu queria imediatamente colocar uma primeira delas, da Cristiane Petró, que pergunta se haveria critérios ou parâmetros de fidelidade ao aconselhamento que recebe o destinatário da norma. Então, assim, quais seriam os parâmetros em situações que nem sempre o indivíduo teria capacidade para avaliar a idoneidade da fonte? Então, o segundo exemplo, tem o caso da dúvida, ele se aconselha com alguém e esse aconselhamento não é, talvez, o melhor aconselhamento. Bem, a pergunta da Cristiane, né? Sim. Obrigado pela pergunta. E eu mencionei o aspecto relativo à confiabilidade da fonte, mas não desenvolvi esse aspecto. A pergunta da Cristiane me dá, então, a oportunidade de desenvolver esse aspecto. Eu disse que o caso mais relevante do direito penal moderno e que mais tem ocupado a prática, há decisões muito recentes do STJ alemão a esse respeito, por exemplo, é precisamente o caso em que o sujeito atua após ter consultado uma fonte técnica. Essa fonte técnica pode ser um contador, pode ser um departamento de compliance, mas pode ser também um advogado, pode ser também o diretor jurídico de uma grande companhia. Dito de forma muito clara, quais são as preocupações da jurisprudência em face desse caso? De um lado, a jurisprudência sabe que é desejável que os administradores de empresas, de que os cidadãos busquem aconselhamento jurídico antes de atuar. Este é um fim desejável, louvável. É isso que a ordem jurídica, na verdade, espera do cidadão. Em face da dúvida, surge a tal proibição dilatória e a ordem jurídica dirige ao cidadão uma segunda norma secundária de conteúdo. Informe-se. Bem, o sujeito que procura aconselhamento jurídico cumpre essa norma, em princípio. Então, essa é uma postura de diligência do cidadão. O Estado, o revés disso, é o cidadão a quem não importa a proibição que o Estado lhe dirige. O reverso disso é o cidadão pouco consciencioso que simplesmente atua, sem buscar aconselhamento, ainda que esteja em dúvida. Nesse caso, então, o Estado sabe que deve, de alguma maneira, premiar o sujeito que cumpre essa segunda norma e se dirige a uma fonte para buscar informação. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto que colide com esse é o que está por trás, mas nem sempre é verbalizado pelos tribunais. É o que está por trás das decisões que restringem as hipóteses de inevitabilidade do erro de proibição nesses casos.
Qual é o medo político criminal instalado? O de que esses pareceres sirvam de escudos contra a punibilidade. Essa é a situação, é o dilema antigo do direito penal entre culpabilidade e prevenção. É justo que nós levemos isso em consideração, que o sujeito buscou uma consulta, mas há necessidades de prevenção que nem sempre são bem definidas e por vezes não passam de elucubrações, mas por vezes têm o seu fundamento. Há uma necessidade de que não seja possível comprar a própria impunidade. E isso, evidentemente, de alguma maneira, beneficiaria as classes, as elites econômicas e aqueles que atuam sempre com possibilidade de construir uma narrativa consultiva antes do seu, ou durante, ou antes de colocar o seu projeto de conduta em prática. Nesse sentido, há setas que apontam em direção diversa aqui. Uma aponta para a ideia de que nós temos que premiar o sujeito, a outra aponta para a necessidade de evitar que pareceres jurídicos sirvam de escudo. Esse medo político-criminal é antigo. Feuerbach, no século XVIII, quando dizia que a consciência da punibilidade era necessária para o dolo, contra toda a doutrina da época, não conseguiu desenvolver sua teoria sem anexar a ela uma chamada presunção de dolo para alguns casos, justamente para atender necessidades de prevenção. Então, esse dilema do direito penal entre culpabilidade e prevenção é um dilema permanente, que ocupa sempre de forma dita ou implícita também a jurisprudência. Aqui, então, eu penso que a solução está no desenvolvimento de critérios que deem conta dessa situação de aparente conflito. De um lado, essa ideia de que é possível comprar a própria impunidade a partir de uma contratação de pareceres é equivocada na medida em que também há aquele que oferece o parecer atina em alguns riscos de punibilidade. O direito penal também dirige normas a quem oferece informações técnicas que subsidiam posteriormente decisões alheias. As normas de participação, toda a discussão sobre cumplicidade por meio de ações neutras, se dá com base na eventual punição de sujeitos que, na sua profissão, acabam facilitando ou promovendo a prática delitiva alheia. Então, o gerente de banco que faz vistas grossas às transferências suspeitas de seu maior cliente, ou o advogado que fabrica irresponsavelmente teses indefensáveis para que o sujeito possa atuar, com toda a restrição que deve haver e o cuidado que deve haver com a punição do mero exercício profissional, não dá para negar que em algum momento o Estado pode dirigir normas proibitivas a esses profissionais, que podem muito, mas não podem tudo. Os contadores, os profissionais de todas as áreas que subsidiam uma decisão de uma cúpula diretiva. O binômio é esse. Quem pode decidir não tem conhecimento técnico, e quem tem conhecimento técnico não pode decidir. Um precisa do outro. Então, nesse sentido... Claro, Marcelo, pode falar. Tu te dedicaste tanto à teoria da comparticipação, né? Em alguns casos, esse parecer é uma participação necessária para a ocorrência do crime, porque é necessário que alguém autorize juridicamente a cometer o crime. No caso do gestor público, isso é assim, porque o gestor público ele é por lei, eu acho que está no artigo 38.7 da lei de... Agora, esse exercício da memória aqui vai ser difícil, mas é uma imposição legal a consulta à Procuradoria do município, no caso do prefeito, então ele precisa daquele parecer que ateste a dispensabilidade daquela licitação. Nesse sentido, se vê que essa ideia de que os pareceres são sempre escudos, tem uma ideia muito, muito idealizada e negativa daqueles que oferecem informações técnicas. Há um princípio da confiança, há uma ideia de que, em princípio, essas informações são conforme ao direito. O direito também pode, de alguma maneira, alcançar essas pessoas. Então, não se trata apenas de mencionar que advogados, contadores e outros
e outros profissionais são simplesmente produtores de pareceres que são verdadeiros escudos a empresários. Essa é uma ideia, uma ideia que sobrevoa, que representa as brumas por trás da resistência dos tribunais, mas ela não me parece encontrar grande fundamento na realidade. E se encontrar, a solução não é excluir o erro de proibição do sujeito que atua, é de alguma maneira também alcançar, por via das normas de participação, aqueles que subsidiam e que participam de uma atuação ilícita. Nesse sentido, não vejo grande problema. A grande questão me parece, como determinar que uma fonte é confiável? Quando eu posso saber que eu busquei a fonte certa? E quando eu posso saber que aquilo que a fonte me entregou é uma base segura para a minha atuação? Esses critérios são difíceis. Em primeiro lugar, me parece que é preciso ter em mente que aquele que solicita a informação é incapaz de avaliar o conteúdo técnico daquilo que recebe. De outra maneira, não precisaria da consulta. Se o sujeito tivesse ele mesmo capacidade de avaliar juridicamente aquele quadro, ele não precisaria recorrer a um advogado. Então, é natural que ele também não consiga avaliar a correção técnica do que o advogado lhe passou, a não ser por aspectos externos, ligados à rapidez, ou à estética, ou à forma mal acabada do que recebe, ou à implausibilidade absoluta, perceptível para o leigo, daquela opinião ali defendida. Então, os critérios não podem estar ligados à correção ou incorreção técnica do que ele recebe, mas apenas quando essa incorreção técnica atingir um grau manifesto. É o que consta, por exemplo, na obediência a uma ordem legal no direito penal, como causa de exculpação. O sujeito pode obedecer, ele pode confiar que o superior hierárquico, em geral, dá ordens legais, mas ele não pode se socorrer dessas ordens caso elas sejam manifestamente ilegais. Então, há uma presunção também de que o advogado, em princípio, presta uma informação conforme o direito, ou ao menos defensável do ponto de vista jurídico, e não uma excrescência que vai servir apenas como um abuso. Nesse sentido, o critério deve estar ligado à forma e ao conteúdo apenas caso a incorreção seja manifesta. Se um sujeito segue todos os procedimentos de controle, se o sujeito busca a fonte, seja num departamento jurídico interno, e muito se discute se o departamento jurídico interno é fonte confiável em sentido jurídico penal. Alguns dizem que o departamento jurídico interno tem uma espécie de interesse na conduta da companhia e da cúpula diretiva, de forma que ele está mais suscetível à ideia de produzir pareceres favoráveis ao projeto de conduta da cúpula diretiva. Existe essa discussão, é uma discussão bastante relevante, com o que, se assim for, não se entende bem para que servem os departamentos jurídicos, senão para subsidiar as informações da cúpula. Se as informações que eles prestam não puderem ser consideradas confiáveis, é melhor para a empresa, desde logo, contratar um escritório externo sempre e não se valer nunca dos seus departamentos jurídicos. Mas o debate existe, o debate é relevante e existe também em face dos setores de compliance. Também, por essa razão, esses setores têm que estar completamente desvinculados do processo decisório. Eles não podem depender do processo decisório. E aqui se discute também outro grupo de casos em que aquele que presta a informação tem algum interesse na consecução daquele negócio. Há um caso bastante relevante de uma grande consultoria tributária e financeira que montou um plano de negócio supostamente lícito por uma grande companhia, uma holding, uma multinacional, e condicionou a sua remuneração ao êxito do negócio. Nesse sentido, se discute que, nesse caso, aquele que deu a informação técnica se aproximou tanto do negócio em si que ele é um partícipe do processo decisório, ele já não é mais mera fonte técnica, ele já é um coparticipante dessa decisão. Então, em algum sentido, há que se distinguir bem aquele que toma a decisão daquele que subsidia a decisão de maneira técnica. É bastante importante que
que essas pessoas estejam completamente apartadas, né? E essas são as notas que podem ser lançadas para determinar se uma fonte é confiável ou não. É claro, não basta qualquer parecer para que o erro de proibição seja automaticamente considerado inevitável. Não é disso que se trata. Esse parecer tem que apresentar alguns aspectos, algumas qualidades formais, materiais, para que possa ser considerado fonte confiável. Quando a lei determina esse procedimento, aí me parece ainda mais evidente a conclusão de que o erro tem de ser inevitável. Se a própria lei cria um procedimento para o processo decisório e o sujeito cumpre aquele procedimento, não me parece ser possível dizer que ele poderia fazer mais do que aquilo, a não ser, como disse, que o conteúdo da informação que ele recebe seja manifestamente legal. E isso do ponto de vista de um leigo, não do ponto de vista de um jurista. Acho que esses são os aspectos mais relevantes dessa discussão sobre a confiabilidade da fonte enquanto critério de inevitabilidade do erro. Seguindo nesse ponto aqui, nós já recebemos outras perguntas. A Alice Dipp pergunta se é feito um pedido, um parecer, uma consulta legal, e essa consulta vem com algumas lacunas, ou contradições, ou ressalvas. Qual que deve ser a postura indicada para o gestor? Quando o sujeito está em dúvida sobre um projeto de conduta, imaginando aqui um gestor ou um membro da cúpula diretiva de uma sociedade anônima que imagina um determinado modelo de negócio e enxerga que seja em assembleia, seja em conversas informais, enxerga que esse projeto de conduta envolve um determinado risco penal ou uma exposição a um risco penal. Resolve, então, consultar, seguindo os processos estatutários e legais, o Departamento Jurídico Interno. O Departamento Jurídico Interno oferece uma opinião a esse respeito, mas essa opinião não é conclusiva. A própria fonte manifesta alguma dúvida, não é contundente. E vejam só, Marcelo, colegas, que aqui tem uma questão interessante. Eu disse anteriormente que normas proibitivas também se dirigem àquele que presta a informação. Mas vejam que se o direito endereçar suas setas punitivas para as fontes de informação, nenhuma fonte de informação oferecerá nunca mais, sob pena de risco próprio de punibilidade, uma informação conclusiva. O primeiro mote da fonte será se proteger e não subsidiar a decisão. Então é preciso ter algum cuidado quando se dirige aqui, norma proibitiva, àquele que deve ser fonte de informação para que outra pessoa tome uma decisão. Parênteses fechado. Voltando à questão. Nesse caso a própria fonte manifeste dúvida, aquela proibição dilatória, informe-se, não foi cumprida integralmente. Ela ainda persiste. Caso o sujeito atue quando a fonte manifestou dúvida, provavelmente o erro será evitável. A não ser, e aqui eu vejo a importância prática daquela ideia de inversão da ordem da evitabilidade, a não ser que essa dúvida ou essa impossibilidade de uma informação clara se deva ao próprio Estado. Ou seja, a fonte não conseguiu chegar a uma informação conclusiva porque a situação normativa não é clara. Um advogado que hoje tenha de responder ao dono de salão de beleza, ao dono de uma lotérica: posso abrir ou devo fechar? O presidente diz que pode, o ministro diz que não, o Estado diz que pode, o município diz que não abre. Posso ou não posso? Caso a fonte manifeste essa dúvida no seu parecer, essa dúvida não se deve a uma incapacidade ou uma impossibilidade nem da fonte e nem do sujeito, e sim a um caos jurídico instalado pelo Estado. E quem deve pagar por esse caos é o Estado. Ou seja, esse erro será inevitável por essa razão. Mas, em regra,
uma informação que não seja conclusiva acaba gerando um erro de proibição evitável, ressalvando os casos em que o caos normativo se deve ao Estado. Uma jurisprudência claudicante, uma jurisprudência que se altera ao sabor das circunstâncias e ao humor ciclotímico dos ministros. Então, nesse sentido, caso esse não seja o caso, o parecer tem que ser conclusivo no sentido da punibilidade ou não daquela ação. Esqueci de mencionar um aspecto. Tenho tempo, Marcelo, para mencionar um aspecto? Acho que sim. Tem muitas perguntas, 2 Alor, mas, por minutos. favor, vai, continua. É porque esse aspecto é relevante. Me perdoa, a gente vai às vezes falando e a cabeça começa a nos comunicar que nós esquecemos de parte essencial do que deveríamos já ter falado. E aí a gente tenta usar esse tempo das perguntas para isso. Uma questão importante a gente discutiu a dúvida sobre a proibição, os critérios de evitabilidade. Mas outra pergunta fundamental é saber a que se refere a consciência do injusto. A doutrina dominante sempre disse a proibição em geral da conduta. Se a conduta é proibida pelo direito, isso basta para a consciência da ilicitude. O sujeito não precisa conhecer que aquela conduta é proibida penalmente, que a sua prática traz pena como consequência. Essa é uma outra formulação equivocada da doutrina dominante e da jurisprudência. Em verdade, o objeto da consciência da ilicitude tem de ser a proibição penal. Ora, se um sujeito está em dúvida sobre o seu projeto de conduta e ele está em dúvida sobre se esse projeto é criminoso, se viola alguma norma do direito penal ambiental, se o sujeito vai cometer algum crime ambiental, caso ele instale a sua empresa perto de uma determinada área de conservação. A informação que ele precisa saber, e para que a gente considere a fonte confiável, nós vamos exigir dessa fonte, eventualmente um penalista, que diga que esse projeto de conduta não é punível. Ele não vai sempre dizer que aquele projeto de conduta não viola nenhuma norma do direito civil ou administrativo, ou alguma portaria de algum órgão ambiental. A pergunta que ele vai responder é sobre o caráter criminoso daquele projeto de conduta. E, para isso, nós precisamos entender que o objeto a que se refere a consciência da ilicitude, e também por outras razões teóricas em que eu não vou entrar aqui, esse objeto a que se refere a consciência da ilicitude tem que ser a proibição especificamente penal da conduta, e não a proibição em geral. Eu tenho uma convicção teórica de que essa tese de que o objeto da consciência do injusto é a proibição em geral da conduta e a exclusão dos casos de dúvida da dogmática do erro de proibição foram formas de sobrevivência do brocardo error iuris nocet. Ele se manteve vivo a partir de sutilezas teóricas. É papel da doutrina atual identificar essas manifestações desse morto insepulto, que é o error iuris nocet, e revisitar as categorias do erro de proibição para fazer dele uma realidade teórica, e não um exemplo jocoso do sujeito que foi para a Holanda, trouxe maconha porque achou que era lícito também no Brasil. Então, essa ideia, essa revisitação das categorias fundamentais do direito penal com olhos aos casos que a prática revela e refundando a categoria, essa é a missão, a meu ver, do direito penal brasileiro. Desculpe por ter me excedido também no tempo da resposta. Tá ótimo, Laura. Nós temos aqui colegas de todo o Brasil e do Peru também participando. Pelo menos assim, desculpa se eu não falei alguém aqui, mas já vi Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, vários amigos conhecidos. Nós temos várias perguntas, Laura, mas o tempo já avança muito além do que a gente tinha previsto. Eu acho que se tu quisesses falar alguma coisa sobre a jurisprudência e mudança de entendimento jurisprudencial, me parece que seria bastante rico, sobretudo por uma dificuldade prática que a gente tem quanto à legalidade e à interpretação autorizada da lei. É que nós temos no Brasil, tu já avançaste um pouco nesse tema, se pensar em matéria tributária, penal tributária, ambiental, muitas vezes o que garante a interpretação quando um jurista é consultado em qualquer um desses pareceres, em qualquer uma dessas consultas legal, é o que entende o tribunal sobre o tema. E vamos supor que tem uma mudança radical de entendimento.
aquele entendimento anterior, Alberto Cadop escreveu nisso na Itália, né? A Itália tem um problema brasileiro também, assim, que é a alternância de entendimento jurisprudencial muito intensa. Então, o entendimento jurisprudencial que é alterado, vamos supor, arma desmuniciada, porte de arma desmuniciada, né? Para dar um exemplo bem do direito penal tradicional, garante o consulente, garante o destinatário, os dois destinatários da norma, né? Aquele que é consultado e o que oferece a consulta, ou não? A pergunta é muito estimulante. Eu não sei se todas as perguntas estão no chat, porque eu posso depois verificá-las, né? E as pessoas que não tiveram suas indagações respondidas podem me enviar, seja por e-mail, seja por Facebook. Será um prazer quando eu vejo aqui no chat tem algumas manifestações. Não sei se são todas perguntas, mas eu vi aqui o próprio Alexandre, meu amigo, o Delícia, Alice, o Marteleto, grande figura, autor também de um livro sobre dolo, que será em breve publicado. Renata, querida amigo, José Muniz, Camille Eltz e Camille Ren também. Então, depois eu posso olhar aqui no chat e também receber por e-mail as perguntas de vocês. Sobre a sua questão, Marcelo, muito brevemente, porque ela é muito complexa e eu de alguma maneira, vejo que ela tem ela pressupõe uma discussão, em primeiro lugar, de teoria do direito, sobre a natureza da aplicação do direito sobre se há na interpretação do direito, sobretudo pelas cortes de superposição, algum caráter criativo que já não estivesse presente na lei. Sempre se discutiu, na hermenêutica clássica, a ideia de que o processo decisório era, na verdade, os alemães têm uma palavra bonita para isso, Rechtsfindung. Era um descobrimento do direito, como se o direito sempre já estivesse pairando e vagando por nós. Ele ainda não apenas não havia sido descoberto pelos tribunais. Se defende essa posição, é difícil de construir a retroatividade das alterações jurisprudenciais sob o argumento de que, na verdade, o tribunal tinha se equivocado. O verdadeiro direito, o direito que sempre viveu, é esse que hoje o tribunal traz à luz. Isso se torna bastante dramático quando as cortes têm um humor cambiante, né? Quando bate um vento sul lá no Planalto Central, às vezes não sobra nada da jurisprudência passada, com que fica a questão sobre se essas alterações não podem, por vezes, atingir um determinado nível que elas se assemelhem a uma alteração legislativa. Se estiver chegado a esse nível, a pergunta metodológica sobre a função sobre a função da aplicação do direito, função criativa ou meramente de descobrimento de um direito que já existia, passa a ser secundária, e a questão mais urgente passa a ser sobre se o tribunal ultrapassou as funções que lhe são atribuídas. Então, o primeiro problema é saber, por vezes, nós temos um problema anterior à retroatividade, que é um problema de violação ao mandamento de determinação da lei penal e a proibição de analogia. Acho até que vai ser o tema do Eduardo Viana no próximo encontro. A retroatividade, assim eu vejo a proibição de retroatividade, ela é um salva-vida do princípio da legalidade. Por vezes, o problema é anterior. No Brasil, no artigo 168, no nosso Código Penal, apropriação indébita se refere a coisa alheia móvel. Todos os manuais de parte especial, desde Hungria, e quando a Hungria erra, esse erro faz coisa julgada e vem sendo repetido, né, pela doutrina. Infelizmente, há uma elevação da figura a um trono e faz com que a parte especial do direito penal brasileiro, de alguma maneira, tropece, já que seus erros se eternizam. Um dos erros é definir coisa alheia móvel como um objeto corpóreo que pode ser removido de um lado para o outro, essa definição está em Hungria, e considerar que valores inumerários, que não podem ser removidos de um lado para o outro, que não são objetos corpóreos, podem ser objeto do crime de apropriação indébita, segundo o artigo 68, no caso de malversação de dinheiro, por exemplo, do cliente, quando o advogado malversa o dinheiro do cliente. Ora, essa malversação é ilícita, poderia ser o crime de infidelidade patrimonial caso ele existisse no direito penal brasileiro, mas ele não existe. O artigo 168 fala em coisa.
Numerário não é coisa, segundo a própria definição dos manualistas. E a jurisprudência insiste em considerar que é possível a apropriação indébita de valores ou numerários. Se é assim, o problema é de analogia. Mas, por vezes, essa jurisprudência se eterniza e se altera. E aí surge o problema da retroatividade, da alteração jurisprudencial. Eu penso, tentei desenvolver alguns critérios a esse respeito, para tentar dizer que, em algum momento, a jurisprudência passa, independentemente da teoria de metodologia do direito que se defenda, a jurisprudência passa a ter uma função criativa que se assemelha ao legislador e que se assemelha ao legislador deve estar submetida aos mesmos limites do legislador. Quem recebe um poder, recebe o limite. Não deve haver poder sem limite. Nesse sentido, me parece que quando a jurisprudência atua complementando ou produzindo um ato que no mundo ideal seria produzido pelo legislador, vamos imaginar aqui, isso me parece um caso interessante, o caso de aplicação do princípio da insignificância. Não consta de lei que o parâmetro para aplicação é o valor de ajuizamento de uma ação de natureza fiscal. Isso não está na lei, isso é um desenvolvimento jurisprudencial. Exatamente. Mas aqui, quando a jurisprudência decide um determinado patamar, 10 mil, 5 mil, 20 mil, ela pratica um ato que é um ato eminentemente de regulamentação de conduta para o futuro, que já não é mais um caso, um ato que se dispõe a resolver um caso do passado. E aqui ela assume um papel de legislador. E se ela assume um papel de legislador e depois altera o seu entendimento, não 20 mil não é mais, agora são 10 mil reais. Se há essa alteração de entendimento, aqui me parece que a jurisprudência não pode retroagir. A discussão é mais fina que isso, naturalmente. É preciso avançar nesses critérios. A minha posição é uma solução em duas etapas. A primeira é verificar se, na verdade, em 3 etapas. Muito do que é resolvido depois na proibição de retroatividade e na teoria do erro já é, na verdade, uma violação à proibição de analogia. Mas, fazendo vistas grossas a esse fato, é preciso avaliar se a jurisprudência, quando se altera, tomou para si uma atividade que é uma atividade regulatória de condutas para o futuro, e veja que o nosso Supremo Tribunal Federal sequer tem escondido essa atividade, já que formula com muito gosto teses após o seu julgamento, e teses, como um enunciado normativo, devem significar modelos de conduta para o futuro. Quero crer que é isso que eles almejam quando formulam teses. Se é assim, então aqui deve vigiar a proibição de retroatividade. Mas se assim não for, se puder considerar aquela alteração uma alteração ainda normal, ainda dentro do espaço possível de interpretação, como dizem os teóricos da metodologia do direito, dentro do sentido literal possível dos termos do direito, se assim for, surge a questão do erro. Porque ainda que se possa dizer que o entendimento vai retroagir, talvez não se possa dizer que o sujeito poderia antever aquela inflexão, com o que surge a questão do erro de proibição. Então, eu veria essa solução em 2 etapas para esse problema. E acho que assim eu consigo, pelo menos, dar uma resposta breve a essa pergunta tão complexa que, evidentemente, é relevante. Muito obrigado, Alor. Queria agradecer a ti com muito carinho, com admiração, reconhecimento profissional por esses vários temas que tu nos instigas aqui. Tem muita gente que escreveu em privado para mim, então eu posso te passar essas perguntas, as pessoas podem entrar também em contato contigo mais adiante. Todos aqueles que quiserem ter acesso aos textos do professor podem entrar em contato comigo. Já coloquei aqui no nosso chat o convite para o encontro com o professor Eduardo Viana, exatamente sobre esse tema, a importância da legalidade, da analogia em direito penal. Na próxima quarta-feira nós nos encontramos aqui às 19 horas. Gostaria de agradecer a todos aqueles que vieram, muito especial pelo encontro do professor Alaor hoje, e participaram pela primeira vez do nosso seminário permanente. Serão sempre muito bem-vindos se quiserem continuar com a gente nos próximos encontros. Muito obrigado mesmo, pessoal, de coração, por todos aqueles que ajudam que esses eventos aconteçam e tenham esse sucesso. Eu gosto de dizer, Laura, que o fato da gente estar trabalhando à distância não quer dizer que a universidade está parada, né?
Então, a ciência, o pensamento sempre continua e tem que continuar. É o nosso papel, nosso trabalho, nosso dever social tentar construir respostas justas e adequadas para a realidade que a gente vive hoje e para o mundo do amanhã, se a gente conseguir. Muito obrigado, agradeço a todos por esse encontro e depois te mando o certificado, Laura. Um abraço. Meu abraço a todos que permaneceram conosco até às 8h30. Para mim foi um prazer e foi uma noite edificante, para mim com um significado especial de que de alguma maneira faz compensar o encontro presencial que não pôde ocorrer. Então tem um significado muito especial para mim. Eu estava muito empolgado, com grande expectativa desse encontro e agradeço a todos nas pessoas do Marcelo Ruivo, meu querido amigo, Felipe de Lorenzi, de quem sinto falta pelas plagas berlinenses, Guilherme Seolin, que recentemente se doutorou, os 3 responsáveis por esse grupo, e também ao Alexandre Wunderlich, que, como eu disse, tem a capacidade humana e de reunir sempre as melhores pessoas em torno dele. Também ao Fábio Dávila, que é um grande penalista, é uma bússola para o direito penal brasileiro. Vocês, na PUC do Rio Grande do Sul, todos que estiveram conosco, têm uma sorte e de ter encontrado um grupo de professores muito comprometido com a ciência do direito penal brasileiro. E foi ótimo rever alguns rostos, muitos eu não pude ver, alguns eu vi aqui no chat, o Conrado Gontijo, que esteve conosco, e outras pessoas. E mando meu abraço a todos e fico à disposição para esses encontros virtuais, até o tempo em que eles se façam obrigatórios e necessários, e presenciais, assim que eles possam ser feitos em segurança. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, contem sempre comigo. Podem me enviar e-mail e eu responderei com o maior gosto todos os questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Vamos ver se a gente consegue organizar um evento presencial contigo numa próxima vinda no Brasil. E para mim também tem um motivo de emoção hoje, né? E eu vou revelar para os 58 colegas que ainda estão aqui, Laura, que é o primeiro evento que a gente organiza contigo, é a data em que tu ficar sabendo que vai ser pai. Então, depois de produzir tanto conhecimento, né, assumindo a responsabilidade de produzir conhecimento, e entrando num outro nível, né, uma outra dimensão existencial, e certamente as duas têm a capacidade de te perpetuar por mais alguns anos, depois de que não esteja mais com quem estiver por aqui. Não sei se eu estarei por aqui. O importante é que todos nós resistamos nesse período difícil, mas que também exige da gente muita reflexão e uma vida, né, interessante, no sentido de que é preciso e é possível estar em contato, mesmo que à distância. Obrigado. De fato, dia muito emocionante e o que talvez signifique a notícia de hoje e tudo que ela representa, seu potencial transformador, signifique que a minha obra científica é essa mesma que vocês têm, porque a minha prioridade agora é evidentemente outra e muito maior. Espero que o direito penal vá bem sem mim nesses próximos tempos. Muito obrigado, Marcelo. Querido. Pessoal, até a próxima quarta-feira. Esse vídeo foi gravado, alguns me perguntaram aqui, se alguém tiver oposição de que seja divulgado, por favor, me escrevam depois. E senão a gente vai tentar colocar numa plataforma acessível a todos, para que todos tenham acesso a essa brilhante fala que o professor Alaor nos presenteou hoje. Obrigado, pessoal. Muita saúde. Um abraço. Um abraço.